me preparei por falar meia hora, mas vi que era uma hora. Eu vou completar com Marta Roman sobre o assunto da educação tão importante. O título que recebi para partilhar com vocês: a verdade como valor fundamental para a convivência social. A verdade como valor fundamental para a convivência social. Coloquei por escrito algumas reflexões, são mais meditações, já não tenho pretensão de um ensinamento muito estruturado, mas partilhar com vocês uma reflexão minha para poder avançar sobre essa questão da verdade na sociedade. A vida em sociedade supõe referências comuns, a fim de poder determinar regras que tornam possível a vida em comum. A verdade deveria ser esta referência fundamental, pois ela nos capacita a reconhecer a existência de uma natureza humana, que é comum aos homens enquanto homens e permite, em consequência, a elaboração de regras que possibilitam a vida social na sua coerência segundo o projeto do nosso Criador. De fato, o homem não foi feito para viver só, mas em sociedade. Uma sociedade que desde o Gênesis começa pela família. No entanto, o que está em questão hoje, por certa filosofia moderna subjetivista, é a existência mesma da natureza humana, tendo por fundamento último a verdade da criação do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. De fato, o Gênesis nos ensina: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, Ele os criou. Estamos hoje diante de uma crise da verdade devida ao relativismo, ambiente induzido ele mesmo por uma falsa concepção da liberdade, erguida como absoluta a liberdade e que seria fonte de valores. Assim, a consciência individual, que é um ato de julgamento da inteligência da pessoa sobre a justa conduta a ser adotada na vida moral, se encontra assimilada ao órgão de decisão do bem e do mal e, desta forma, normativa da verdade, ao lugar de servir a verdade. Segundo este novo modo de compreender a consciência, cada um se encontra com a sua própria verdade. Cada um tem a sua verdade, diferente daquela dos outros, e desaparece, então, uma referência comum. O que está sendo negado no final é a própria natureza humana e, por último, a existência da verdade ela mesma, tudo se tornando relativo e subjetivo. No entanto, no Novo Testamento, no Evangelho, Jesus se apresenta como a verdade. E enquanto Pilatos se pergunta o que é a verdade, enquanto Jesus está diante dele, nós temos a resposta de Jesus aos judeus: vós conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. A fé nos dá a certeza que a verdade existe e que ela é uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus, Deus mesmo. A fé é uma luz que ilumina a nossa razão, que é feita para buscar a verdade e a encontrar. Envio a vocês esse documento, essa encíclica tão preciosa, Lumen Fidei, a luz da fé, assinada do Papa Francisco na transição de Bento a Francisco, mas uma grande parte do texto também do Papa Bento. Interessante, é uma encíclica sobre assunto tão essencial que é a questão da fé, vista como uma luz que ilumina a própria razão, que é a razão natural, o dom de Deus, para poder orientar nossa vida. De dois papas, finalmente, sobre redigir uma encíclica. A fé, ela é um encontro pessoal com Jesus, que nos liberta do medo e da escravidão do pecado. Vocês sabem pelo Gênesis que a primeira consequência do pecado é o medo.
após o pecado, quando Deus questionou o homem, Adão, onde estás? O homem responde, tive medo e me escondi. E o medo faz parte, após o pecado, da nossa existência, e nós estamos sendo libertados do medo, que pode nos paralisar, e eu penso que é por isso que Jesus curou o paralítico, curou vários paralíticos, para que o homem saísse do medo que o paralisa e que ele possa caminhar. Porque Deus, à origem, quis caminhar com os homens. Essa caminhada de Deus com os homens, que Jesus praticou no Novo Testamento, é símbolo da convivência que Deus quer ter conosco, enquanto o homem está fugindo diante dessa amizade que Deus busca a ter com os homens. Mas no segundo modo de pensar moderno, derivado do subjetivismo, a verdade como referência fundamental de todo homem não existe. Cada um é criador da sua própria verdade. Um discurso que seja comum para todos os homens, enquanto homem, não é mais possível, e isso gera confusão, pois não tem mais base objetiva que possibilita um diálogo honesto e construtivo. Tudo é relativo e pode ser colocado em dúvida, pois nada é certo, a verdade não existe. Diante desta confusão no pensamento como fonte de dúvida permanente, a verdade da família impõe-se como remédio eficaz, nos obrigando pela vida mesma a nos acolher mutuamente na família, formando assim uma unidade num consenso social. Para que a vida em família seja possível, tem que ter uma regra de vida familiar em função das exigências próprias da família, do seu ritmo, das suas atividades, obrigações, serviços da casa, respeito dos outros, de silêncio da noite, de horários de refeições, dos momentos de encontros para a organização da vida em comum no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, etc. Deve nesse estilo de vida regnar uma atmosfera de liberdade, de gratuidade na doação e de confiança mútua, que favorece o crescimento de cada um e reflete o amor mútuo, a afeição que existe entre os membros da família. Assim, a educação é sempre uma educação à liberdade, que abre o caminho da responsabilidade pessoal e do crescimento humano. E nós, cristãos, somos chamados a viver na liberdade dos filhos de Deus pela graça do nosso santo batismo, como comenta São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 17, e outros lugares também, na carta aos Gálatas. Com efeito, a liberdade que funda a nossa dignidade nos é dada para amar. A finalidade é o amor. E o amor foi manifestado em Jesus Cristo, o Filho de Deus, expressão perfeita do amor divino e derramada em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós, como comenta São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Nele, no Senhor e com seu Espírito, temos o exemplo perfeito da verdadeira liberdade filial. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu dou de livre vontade. Aquele que veio fazer em tudo a vontade do Pai, foi totalmente obediente. Na fé em Cristo, não tem oposição entre liberdade e obediência. No mundo parece contraditório. Em Jesus Cristo é a mesma realidade. E na Bíblia, a palavra tanto hebraica que grega sobre escutar quer dizer obedecer. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quer dizer, obedece, Israel. A obediência é o caminho da liberdade em Jesus Cristo. E para mim, viver em Cristo, diz Jesus. Para mim é viver Cristo. A obediência aos mandamentos é um caminho de libertação e de liberdade. E nossa liberdade humana, ela necessita de ser libertada pela prática do bem. Pela prática do bem, eu estou caminhando no caminho de libertação, exercendo minha liberdade humana, que é diferente da liberdade angélica ou da liberdade divina. A Escritura diz,
em São João: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. João 8, 31, 32. E ainda pela obediência à verdade, diz São Pedro, o primeiro Papa, na primeira carta, capítulo 1, versículo 22, pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes o amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com coração puro. Não tem amor maior que dar a vida pelos amigos, nos revelou Jesus, que deu a sua vida para nós, que éramos inimigos, e nos ensinou o amor aos inimigos, porque Ele mesmo nos amou primeiro. A gente era inimigo de Deus, antes de ser reconciliado pelo sangue do Cordeiro, mas Ele nos reconciliou para que possamos ser como que reconciliados com o Pai e entrar na oração do Senhor, que é a oração filial, nos relacionando de filho para com seu Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como nunca deixa de comentar São Paulo. No processo educativo, dentro do contexto de liberdade que oferece a família, deparamos-nos com uma necessária formação da consciência dos filhos na sua confrontação com a verdade. Formação da consciência no confrontação com a verdade, que é objetiva. Aqui no foyer, muitas vezes nas homilias do domingo, comentando, estou dizendo, bom, nós temos nosso próprio pensamento, nosso próprio raciocínio, e todo domingo, na escuta da proclamação da paz de Deus, nós estamos confrontando nosso pensamento ao pensamento de Deus revelado na Escritura, Antigo e Novo Testamento. Por isso, um esforço também de compreensão do que Jesus está dizendo para nós. E muitas vezes no Evangelho, Jesus pergunta aos seus apóstolos: vocês estão compreendendo o que estou dizendo? A fé abre-nos a inteligência das coisas da vida, e a vida é criada por Deus. Por isso, nós estamos caminhando com a graça de Deus, tentando de aprofundar nosso próprio mistério, o que é essencial e não o que é, para discernir e caminhar finalmente. E alcançar a felicidade, que é a finalidade da vida humana, da nossa vocação, e fundamentalmente uma vocação à felicidade. Para poder caminhar nesse caminho de felicidade, temos que obedecer aos mandamentos. Nos relembra o catecismo da Igreja Católica. E acolher Jesus, que Ele mesmo viveu à perfeição os mandamentos e mandou o seu Espírito, que vem do Pai, para que os homens possam viver essa vida nova no Espírito, que consiste a ser finalmente ajustado a Deus pela ação divina, em colaboração com a minha vontade. É todo um trabalho nosso, a partir da iniciativa divina. Assim, trata-se da formação da consciência, que é uma responsabilidade dos pais, de modo particular, e dos educadores, mas primeiramente dos pais. Por subsidiariedade, os educadores, sacerdotes estão acompanhando, mas a responsabilidade da educação dos filhos cabe aos pais, diante de Deus. Formação da consciência dos filhos na sua confrontação com a verdade, vivida na família e revelada em plenitude em Jesus Cristo. Por isso, na educação familiar, vivida na igreja, temos uma palavra de referência e que tem autoridade no meio de nós, nos permitindo de avançar juntos com uma referência comum, aquela do Evangelho, como comentei. E o Evangelho, que é uma palavra certa, na qual eu posso me apoiar e que pode ser ocasião de um debate, um confronto nosso juntos. Aqui no foyer, na família do foyer, toda sexta pela manhã, cada vez que possível, a gente se reúne para preparar as preces da missa do domingo. Por isso a gente começa para ler as leituras do domingo e depois tem um debate, um confronto, para tentar de compreender a articulação Antigo e Novo Testamento,
Jesus abrindo-nos a inteligência das Escrituras, o que Ele está dizendo para nós hoje, o que Ele está dizendo em si, o que Ele está dizendo a nós, o que nós queremos dizer a Ele, e finalmente o que vai mudar. A Lectio Divina procede assim. Nós estamos assim, com esses questionamentos, para compreender a mensagem de Jesus e pedir nas preces a graça de viver segundo esse modo novo, que é o modo segundo o Espírito. A vida cristã, a vida no Espírito. E o pensamento de Deus é bem diferente do nosso pensamento. Por isso Ele está sempre à nossa frente e nós queremos receber de Deus esse modus vivendi novo, que não é o espírito mundano do mundo, mas o Espírito de Deus, que é vivido na igreja. E de fato, o final dessa partida, dessa reflexão, a gente produz as preces, e toda a assembleia dominical vai rezar com essas preces, mas elas são como que o fruto de uma leitura familiar. Estou dizendo isso para falar que cada um possa também na sua família se preparar a missa dominical, não chegar a debarcar sem saber de nada, mas saber onde nós estamos, qual vai ser o Evangelho, qual é a primeira leitura que anuncia o Evangelho também, para poder melhor receber também a proclamação, melhor se associar à reflexão, à meditação, às orientações que o padre que prega vai dar, e que tudo seja retomado também nas preces para poder pedir a Deus essa força que necessitamos para colocar em prática o que nós vimos de luz durante essa liturgia da palavra. Esta palavra do Novo Testamento consiste em um convite a seguir Jesus no seu ensinamento e na sua vida, e assim acontece a formação do nosso próprio julgamento, em confrontação com o modo de pensar do Senhor Jesus e com a força que Ele dispensa nos seus sacramentos para poder caminhar, para poder avançar, e avançar juntos. Concretamente, renunciando a nós mesmos. A vida cristã é sempre uma renúncia. Tenho que renunciar a mim mesmo, às minhas opiniões, às vezes, buscando a verdade. Eu quero seguir a verdade e não só ter razão nos assuntos dos debates familiares ou de sociedade. Essa busca da verdade é capital na vida de um cristão. Esse mês se abriu com a festa de Teresinha, e ela disse numa das suas confissões: eu sempre busquei a verdade. É a linha condutora da vida de Teresinha, buscando a verdade. Mas todos os santos tiveram essa busca. A gente não busca ter razão, a gente busca a verdade. Ela existe, é Jesus Cristo. E no mundo relativismo, a afirmação enorme, a afirmação da fé. Nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É maciço como afirmação. Mas nós o cremos e queremos nos colocar à escola de Jesus e não do mundo. Mas isso supõe um caminho. Esse caminho chama formação da consciência. E os pais têm a missão realmente de se relacionar com seus filhos nessa preocupação da sua missão de formação da consciência, escutando, perguntando, orientando, com toda a paciência e toda a graça do sacramento do casamento que as pessoas casadas têm. Esse contexto eclesial, porque finalmente a família é uma igrejinha, um lugar habitado por Deus, onde deve reinar a palavra de Deus. A igreja guarda a palavra de Deus para poder a irradiar no seu modo de viver. E a família é a igrejinha. E essa caminhada supõe uma renúncia a si mesmo. Tem que renunciar, muitas vezes, o exercício das virtudes que cabe à nossa responsabilidade faz crescer nossa liberdade, que necessita de ser libertada do egoísmo e assim ser formada ao amor. A formação é sempre um amor, uma formação ao amor. Mas o que quer dizer amar? A questão está aqui. Trata-se da formação da consciência reta, capaz de reconhecer o bem e o diferenciar com todo o acerto do mal. Nós
somos capazes de discernir o bem do mal, mas não de decidir do bem e do mal. A diferença está aqui. Eu não sou a fonte do bem e do mal, sou criado, não sou criador, sou criado, mas eu posso reconhecer. Deus me deu uma razão para discernir, mas também esse processo, apesar do pecado, que complicou o processo intelectual, afetivo, humano, complicou tudo o pecado, mas não destruiu a relação com Deus. Sou capaz de Deus ainda, mas eu tenho que colaborar com a graça de Deus para poder caminhar nesse sentido, nessa orientação que o Senhor está nos dando nos mandamentos e no seu Filho Jesus. Em definitiva, o amor é nossa vocação última em Jesus Cristo, mas ele não pode ser dissociado da verdade. Não pode, mais um divórcio, amor e verdade, não pode dissociar o amor da verdade. O padre Finet, que acompanhou o Marco, que era o diretor espiritual, dizia, quando era jovem, assistia nas suas palestras, ele dizia: o amor sem a verdade apodrece, e a verdade sem o amor endurece. Era bem visto, é isso mesmo. Pode comentar de outra forma, mas é isso mesmo. Não pode dissociar do amor da verdade. O Papa Bento dizia que o amor sem a verdade cai no sentimentalismo, que pode nos dominar. Cai no sentimentalismo. Passar da sinceridade à verdade seria também um bom caminho cristão. Nos retiros estão ajudando nesse caminho, passar da sinceridade à verdade, porque você pode errar com toda a sinceridade. Padre, você é muito sincero. Sim, muito obrigado, mas eu penso o mínimo que eu posso cobrar de você, porque tem que ser sincero mesmo. Mas vamos tentar de buscar a verdade juntos, nos confrontando a palavra do Senhor, passar da sinceridade à verdade. Posso errar com toda a sinceridade. Em definitiva, o amor é nossa vocação última em Jesus Cristo, mas ele não pode ser dissociado da verdade. Desta forma, a educação familiar é sempre uma educação ao amor através da exigência da verdade. Vou repetir. A educação familiar é sempre uma educação ao amor através da exigência da verdade, que é irrenunciável. Nunca posso renunciar a essa verdade. Tem sensibilidades diversas numa mesma família e na sociedade, mas o objetivo deve sempre permanecer. Não se deve se justificar nos nossos julgamentos e decisões, mas devemos buscar juntos a verdade e determinar o modus vivendi para caminhar juntos nessa direção. Já comentei amplamente esse assunto. Por isso, outro assunto, o perdão vivido em família atesta que estamos caminhando para a verdade do amor e que ninguém possui a verdade. Ninguém é dono da verdade. Nós cristãos católicos não somos donos da verdade, somos seguidores da verdade. A verdade é Jesus. Ele fora de mim, não tenho a verdade. A verdade é Jesus e eu estou caminhando à luz da fé. O magistério da igreja, que um comentário autorizado da Escritura, me orienta para caminhar. Mas eu não tenho a verdade. Eu busco a verdade. Eu estou caminhando. A verdade é Jesus. Nós estamos todos a caminhar. Por isso, o perdão vivido em família atesta que estamos caminhando para a verdade do amor e que ninguém possui esta verdade. Ela está sempre à nossa frente na pessoa do Senhor Jesus, que nos precede no amor, sendo Ele mesmo a verdade e o amor. Eu sou muito marcado pela reação de Jesus, muito dura, muito verdadeira, muito firme, em relação a Pedro. Após que Pedro confessou a fé, vocês se lembram? Nós estamos em Cesareia de Filipe, no nosso país, na fonte do Jordão, e Jesus levou seus apóstolos, na pessoa de Pedro, a primeira confissão de fé do Novo Testamento: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta à pergunta de Jesus para vocês: quem sou eu? E logo depois, 2 meses depois, Jesus, nesse clima de fé e de confiança, desabafou: o Filho do Homem tem que sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, morrer e ressuscitar no terceiro dia.
o caminho da cruz, o caminho do Calvário, o caminho da redenção humana, o caminho do mistério pascal. Está falando o que está à frente de Jesus. Ele veio por isso, para dar a sua vida para nós e realizar no seu sangue derramado a redenção do mundo. Isso que está à frente de Jesus. Como tem um clima de fé, Jesus confiou. Se não tem fé, ele não confia nada. Mas se tiver fé, ele revela os segredos do Pai. E confiou tudo isso. Reação de Pedro, que é um jovem caminhão, um pescador, não tão jovem, profissional e tudo, mas jovem na caminhada. Mas Jesus não vai tirar a primazia. Jesus disse, porque Pedro se colocou no meio, não, isso vai acontecer contigo não, Senhor. Eu, Pedro, vou te salvar de Jesus. Eu, Pedro, vou te salvar de Jesus. Não vai acontecer. Não quero, como meu bom coração, eu, Pedro, eu vou impedir que aconteça isso. Vai de retro Satanás. Quem fala é Deus, o Deus do amor. Vai de retro Satanás, os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Apanhou, número 1 da igreja, apanhou, mas era necessário apanhar para aprender, gente. Apanhou, não é a única vez, não. Chegou a negar Jesus, chorar tudo que podia, porque Pedro nunca deixou de amar Jesus, com seu bom coração. Mas ele vai ter que seu bom coração ser educado por Deus mesmo, porque a gente não é Deus que é Deus, e a Bíblia diz só isso, Deus que é Deus e o homem é o homem, mas a vocação humana é divina em Jesus Cristo, a condição de receber o dom de Deus e não de se apoderar. Não posso decidir do bem e do mal, o da verdade, e eu tenho que abrir a mão para receber o dom da minha vocação profunda, o dom da minha própria vida. Todo o processo de conversão é assim: acolher, escutar, compreender e caminhar. Com a graça de Deus, sem de mim podeis fazer nada. Jesus Cristo. Para nós, o Cristo é o caminho mais certo, rumo ao amor. Faz que esta nossa busca da verdade nos faz encontrar aquele que nos amou primeiro. A verdade e o amor se encontrarão, canta o salmista. Não se pode dissociar o amor da verdade, e o amor da família supõe uma exigência de verdade. Mas sem violência, é uma educação. Jesus foi muito bonito com a samaritana. Vai buscar teu marido, não tenho marido. Tu és certo dizer que não tem marido, porque teve 5. E aquele com quem está não é seu marido. Nisto, falar só a verdade. Está vendo? A psicologia de Jesus é demais. Essa mulher sofria muito. Jesus sabia que ela sofria. Respeitou o sofrimento dela, mas não deixa de ser a verdade. Quando ela disse, não tenho marido. É muito bonito a psicologia de Jesus na acolhida, mas isso é a verdade. E a mulher foi muito tocada, não se ofendeu, muito tocada, porque Jesus falou a verdade. Nunca somos obrigados a mentira, não. A vida em família é o modelo referencial do caminho social, enquanto ela, a vida em família, nos obriga a buscar na convivência uma unidade entre os membros, no respeito das diferenças, pais e filhos entre eles também. Tem que conseguir uma unidade entre os irmãos, numa busca permanente do verdadeiro bem de cada um, na unidade, sempre respeitando a diversidade. Buscar o bem. São Tomás de Aquino diz que amar é querer o bem de alguém. Amar alguém é querer seu bem. Será que nós queremos o bem dos outros? Ou queremos ser melhor, mais inteligentes, mais bonitos, mais brilhantes? Ou queremos o bem de cada um? Os pais querem o bem dos seus filhos, mas eles vão ter que aprender a pedagogia, e sem a vida evangélica é difícil a pedagogia. A pedagogia melhor que conhece é aquela do Evangelho.
Jesus pacientou muito com seus discípulos. Às vezes se percebe, quanto tempo ainda vou suportar vocês? Ele disse uma vez, mas pacientou muito. Jesus pacientou muito, tem que ter muita paciência. Uma vez estava na Terra Santa e lá o pescador me disse à beira do mar de Tiberiades, ele me disse, sabe por que Jesus escolheu pescadores para ser seus discípulos? Eu falei, não. É porque vou ter que ter paciência mesmo, vai ter que ter paciência para ser apóstolo, para ser educadores, vai ter que ter paciência mesmo. E o pescador é aquele que vai ter que esperar um pouco o peixe morder no anzol, ter paciência. Tem que esperar a hora certa. Não é fácil. Lidar com o tempo. Hoje a gente quer tudo de vez, mas não é assim não que acontece. Só que isso nós precisamos de uma conversão permanente para saber lidar com o tempo. O tempo cura tudo também. O tempo cura, tem que saber esperar a hora certa. Não é fácil. Mas a sabedoria que Jesus nos ensina, 2000 anos de história bíblica para o mistério da encarnação do Verbo, 30 anos de vida escondida em Nazaré, por 3 anos de ministério público. Tudo aí. Tudo sai de Nazaré. Os filhos são extremamente sensíveis à verdade, que é portadora de coerência e de vida. A vida é positiva, ela tem sentido ser de unidade e de justiça. Sem verdade, o amor é falso e cai no compromisso e no sentimentalismo. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal e sem hipocrisia. Já dei essa referência de São Pedro, capítulo 1, versículo 22. A justiça na vida social e familiar é a condição da paz. A justiça, ela provém da verdade colocada em prática. A justiça é a verdade colocada em prática e que é uma exigência do ser humano que tem o dever moral de procurar a justiça. A fé é uma luz que ilumina a razão natural, nós vimos isso, capaz de discernir, de reconhecer o verdadeiro do falso. Esta capacidade humana corresponde ao exercício da consciência, que é o próprio do ser humano e que deve ser educada e conduta pela prática do bem. O encontro com o Senhor suscita um ato de fé que ilumina a razão e afina o julgamento moral para agir em conformidade com o Deus de amor. Por isso, na família, que pode ser considerada como a célula primordial da sociedade, a educação à verdade e a prática da fé servem a formar a consciência reta das pessoas e assim permitem relações que edificam no amor. Finalmente, se pode dizer que a verdade é mais do que um valor fundamental. Ela é a base necessária e a condição do amor, que permanece a vocação de toda a pessoa humana chamada a viver em sociedade. Esta aprendizagem começa na família e nunca é terminada, pois somos chamados continuamente à conversão para amar. Eu penso na questão das vocações hoje, de modo particular a vocação sacerdotal, consagrada. Para um jovem que quer ser sacerdote, se não aprendeu na família sim, não é 6 anos, 7 anos de seminário, tudo que acrescenta na formação que vai mudar uma coisa. Se não aprendeu jovem, vai ser difícil depois. Por isso o Papa Wojtyła dizia, João Paulo II, considero que o primeiro seminário é a família. Já pensou nisso? O primeiro seminário, a formação do clero, é a família. E na vida, já tenho mais de 33 anos de sacerdócio, eu vejo que combina muito bem a sacerdote com famílias, se completa muito bem. Porque família é igreja, e sacerdote é ordenado à igreja, mas recebe e aprende, ele é membro da igreja, sacerdote é membro da igreja, sou membro da família do foyer, faço a louça aqui, sou o chefe da louça. Às vezes, quando tem retiro, eu
cedo a outra pessoa esse serviço. Mas não para dizer que nós somos todos batizados, seguidores de Jesus, depois tem uma hierarquia na igreja, que é uma hierarquia de serviço, para que é uma coluna vertebral no corpo eclesial. Não para mandar ninguém, mas para poder ensinar, porque a fé nasce da pregação, para poder santificar, necessitamos dos sacramentos para ser fortalecido, para organizar, em cima de estrutura. A estrutura é a caridade, como dizia São Vicente de Paulo. Fumando uma paróquia, São Vicente de Paulo tinha muitos dons, fumando uma paróquia, tinha caridade, disse ele, mas tinha caridade, disse ele, mas era mal organizada. Interessante. Tinha caridade nessa paróquia, mas era mal organizada. A organização é muito importante da parte do pai de família. O pai representa mais a lei, não se de uma omnipresença com a mãe, mas se não tiver organização, se não tiver horário, não acontece nada. A missa tem um começo e um final, tem que chegar na hora. E para isso tem que colocar o hora do café na hora certa. Senão tu não vai se enervar, porque fumar programado. E para poder tomar o café na hora certa, tem que alguém ser previsto para preparar o café. E para poder, se é possível, tem que dormir na hora certa para ter o tempo do sono necessário. Aí tem uma programação, não tem como. A vida social, a vida familiar, supõe uma programação, uma organização, sempre ao serviço do crescimento do amor. Se não tem organização, é confuso. Para chegar aqui hoje de madrugada, vocês se levantaram cedo. Vou concluir. Numa hora em que a mentira, está invadindo o espaço público e familiar através dos meios de comunicação social descontrolados, os pais têm a grave responsabilidade nas famílias de educar a verdade. Obrigado. A colocando como exigência do amor na família e sem nunca dissociar amor e verdade e reciprocamente. A finalidade é o amor. O caminho é a verdade, Jesus. Esta educação, a verdade da família, faz parte da formação da consciência reta. Se o amor está esfriando hoje no mundo, é porque dissociamos-lo da verdade e caímos no sentimentalismo, como já citei o Papa Bento XVI, Caritas in Veritate. Este exagero do sentimentalismo tem nada a ver com a ternura que faz parte da vida do casal e da família, a qual nos relembrou tantas vezes o Papa Francisco. As relações impregnadas de verdade na família devem ser penetradas de amor. As relações impregnadas de verdade, do Espírito Santo, que é um Espírito de verdade, Espírito Santo, Espírito de verdade, impregna as nossas relações na família para ser todos penetrados de amor. A exigência do amor como princípio educativo pela exigência da verdade e do perdão vivido em família. Somos todos pecadores, por isso não pode se omitir no perdão. A igreja sabe, a igreja de família, toda a liturgia começa com o rito penitencial, que é culpa. Se reconhecer pecador é o princípio da acolhida da verdade. Sou pecador. Após a pesca milagrosa, São Pedro descobriu, a pesca milagrosa que aconteceu, descobriu que era pecador. Afasta-te de mim, sou pecador. A reação do temor a Deus. Temor a Deus. Mas não para me culpar, mas para ser libertado pela prática sacramental, a partir do dom do batismo. Você sabe que o sacramento do perdão dos pecados é bem o batismo. Reconciliação e penitência pelos pecados como depois do batismo, para ser reerguido na graça inicial do batismo. Restaurado na graça inicial do batismo. Estou concluindo. A família é a base da sociedade. Assim, ela tem uma missão, e como diz o último sínodo sobre a família, ela mesma é um evangelho.
o Evangelho da família. Foi a palavra escolhida, o Evangelho da família. A família é um Evangelho, uma boa nova. Evangelho quer dizer boa nova. Boa nova da família. Porque ela expressa a verdade do amor que Deus nos revelou de uma maneira incomparável a Jesus Cristo, o bem-amado Pai, o Filho único de Deus, aquele que se definiu Ele mesmo como a verdade, o caminho, a verdade, a vida, a verdade, o caminho e a vida, em São João 14, 6, e se fez nosso irmão para que possamos nele viver na verdade da nossa existência e vocação humana ao amor. Assim, a família que vive em Cristo, mista da Igreja, é portadora de um modelo vivo de sociedade. A sociedade inteira tem por vocação de se tornar a família humana, tendo por referência o testemunho da Igreja, família de Deus na Terra. Obrigado pela atenção, mas queria só concluir com Martha Robin. Martha Robin falou muito sobre a questão da educação, muito mesmo. Falou muito da educação, diz o autor desse livro, sobre o que Marx disse, são um recolhimento de alguns testemunhos desse diálogo que as pessoas tiveram com Marx. Selecionei só algumas citações breves sobre a alma das crianças. Marx disse: tem que ver em cada criança o Senhor que habita nessa alma, o olhar com os olhos de Jesus, com o olhar da Santíssima Virgem. A respeito do amor dos filhos, Marx diz: amons-les no Senhor. Amons-les dans le Seigneur. Amons-les no amor. Amons-les no amor. Aimons-les dans le Seigneur. E o livro está sendo traduzido, tem que fazer a releitura para publicar. A respeito do dever do Estado, ela diz: o dever do Estado é uma obrigação, mas tem que desenvolver a espontaneidade do coração, diz Marx. Espontaneidade do coração. Ela diz mais adiante, sobre a educação dos jovens. Marx: seu papel, sua missão de educadora é de abrir o caminho que leva ao coração. Vou repetir. Seu papel de educadora é de abrir o caminho que leva ao coração. Porque Marx fundou uma escola também. Tudo começou no foyer com uma escola para crianças. E não houve qualquer pregação, por enquanto não houve 3 anos de oração das crianças para preparar a missão do foyer. Tudo começou, e Marx era muito comovida quando se relembrava que a obra do coração de Jesus, como ela dizia, começou pela escola das crianças, das criancinhas. Vou terminar. Sim. Em 1965, Marx disse: tem que fazer a oração da noite em família, após saindo da refeição familiar, antes de fazer outra coisa. Em 1967, ela disse: terá que ensinar os pais a alegria de ser fiéis, de lhes ensinar a ler de novo toda a sua vida, de aprender a pensar, diz Marx. A gente reflete sempre menos e tem sempre mais gente que reflete sempre menos. As pessoas estão vivendo tudo no exterior. Tem que levar os pais a se perguntar as coisas. Os pais deveriam fazer dos seus filhos bons cristãos. Na decepção da vida, sobra nada senão. Eles têm que fazer a descoberta da educação cristã dos filhos. Eles têm que colocar a oração em família no primeiro lugar. É tão importante que os pais rezam com seus filhos ao redor deles. A oração nos coloca no alto quando a gente está esmagado. Ela fala da força da oração. Sanson diz a respeito da paternidade. Ela diz do foyer. Ela diz foyer quer dizer família na língua francesa. Um foyer é uma família. Um foyer, ela fundou os foyers de charité. Foyer de luz, de caridade e de amor. É a palavra de Jesus mesmo que revelou amor. Luz, pelo ensino religioso, sem verdade não tem caridade. Luz,
caridade e amor, caridade fraterna e amor teologal. Ela diz, um foyer é, primeiramente, um coração de um sacerdote, são os filhos que tiram do sacerdote a sua paternidade. E, de fato, na sua paróquia, se você não vai se confessar, não vai escutar o ensinamento do padre, ele vai fazer outra coisa. E depois nunca vai se tornar pai, enquanto a vocação sacerdotal é a vocação de ser pai. A membro do foyer, ela disse, a oração das crianças é toda poderosa no coração de Deus. Rezai muito com eles, fazei-lhes amar a oração. Vosso papel de educador é de abrir o caminho que leva ao coração. Importante é o coração, e ele que temos que sempre buscar encontrar, o coração. Agora, aos alunos, às alunas. Vocês vieram aqui para aprender a viver como cristãos. Quer dizer, por amor e tudo que vocês vão fazer. O trabalho, o lazer, o descanso, a oração, serviços feitos por amor. Tem que colocar o amor em todo lugar. Não, para colocar o amor em todo lugar, tem que ter momentos reservados para o amor. Deixar-vos regenerar pela oração, os sacramentos, os tempos de retiros. Nossa missão é de fazer de vocês filhos de Deus. É uma leiga de base, camponesa, mas convivia com Jesus. A membro do foyer, em 1967, ela diz aos membros do foyer, os leigos engajados no foyer como membros consagrados, os filhos as crianças necessitam de ver vocês rezar. Tem que lhes dizer, vinde, vamos adorar o Senhor. O Senhor conta contigo. O Senhor necessita de ti. Tem que os convidar, tem que os dizer o que o Senhor quer. A oração de ação de graças após a comunhão, mas tem que escutar Jesus, acolher Jesus. Não falam demais. Ensinar-lhes a rezar de joelho diante do seu crucifixo à noite. Para a confissão, todos os meses ou de 3 em 3 semanas. É indispensável o sacramento do progresso, já que o sacramento de penitência nos leva ao futuro. Marta diz, o sacramento de penitência é o sacramento do futuro. De fato, é muito bonito. Marta nunca comungou sem ter se confessado. E comungava uma vez por semana, porque era acamada, era deficiente, e o padre levava a comunhão uma vez por semana. E Marta, na vida dela, se vocês lerem a vida de Marta, o único sustento de Marta foi a Eucaristia, porque a paralisia que tomou conta dela, paralisiou também as funções deglutivas. Marta não podia engolir nada, nem a hóstia, gente, nem uma gota de água. A hóstia entrava nela por absorção, por aspiração. Desaparece no corpo dela, tão reunida a Jesus. Leiga, nada de sacerdote, religiosa, leiga de base. 50 anos, o único alimento de Marta Robin, que morreu há pouco tempo, foi a Eucaristia. Ela dizia só apenas um sinal. Apenas um sinal. Mas fazia menudos retirantes, comentava tudo isso. Era muito convivial. Mas nos ensinava muito bem as coisas práticas da oração, orientava os pais, atendeu no seu quarto d'or mais de 103 mil pessoas, dos quais nós temos o nome para o processo de beatificação, e que foram aconselhados, orientados. Ela viveu como que uma irmã mais velha, orientando, as perguntando, será que a senhora reza com seus filhos à noite de joelho? Segurando o crucifixo? Perguntas. Obrigado pela atenção. Vamos dar agora um corte para respirar.